Muito bem, meus amigos. Continuando aqui, começando aqui essa série sobre os livros mais importantes do mundo, né? E hoje nós vamos falar sobre o livro mais importante para toda a humanidade, né? Que é o quê? A Bíblia Sagrada, né? A Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, pessoal, ela funciona como se fosse um alimento, né? Tanto para o nosso corpo como principalmente para o nosso espírito, né? Por exemplo, você ao acordar, você deve fazer sua oração e deve tirar pelo menos 5 minutos aí, 10 minutos, meia hora do seu tempo aí, para você fazer a leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Porque ela é alimento para o nosso espírito, para o nosso corpo, para os nossos ossos, né? É quem nos dá a direção, não é verdade? Então, e falando sobre a importância desse livro, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não preciso ler a Bíblia, né? Eu não vou ler a Bíblia porque eu não sou crente, eu não sou evangélico, né? Mas você tem que entender, pessoal, o seguinte, a palavra de Deus, ela não é só para evangélicos, né? A palavra de Deus é para todos, o Senhor Jesus, ele veio para todos, tanto para o crente, para o católico, para o ateu, para o espírita, né? Todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê, o Senhor Jesus, ele veio para todos, né? Então veja a importância aí da palavra de Deus como um alimento para a sua vida, né? Por exemplo, existem muitas pessoas sofrendo aí com problemas de... Um exemplo, o problema da ansiedade, da depressão, né? Da tristeza, da depressão, angústia, né? A depressão, ela é como se fosse uma ansiedade, né? Por exemplo, a pessoa, ela dorme preocupado, ansioso por aquilo que ia fazer, ou que deixou de fazer, ou por os problemas do dia a dia, né? Por exemplo, quando você abre a Bíblia Sagrada aqui no livro de Mateus, nós abrimos aqui a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, o que é que a Bíblia nos fala, né? Por exemplo, o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, por exemplo, não devemos andar ansiosos, né, preocupados com, por exemplo, o que havemos de comer, o que haveremos de beber, né? Por exemplo, os cuidados e inquietações. Aqui, por exemplo, Mateus, capítulo 5, versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andei ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus, capítulo 5, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, né? Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, né? Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, né? Ou seja, o Senhor Jesus está falando para nós não andar ansioso pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, pelo que vamos vestir, né? No versículo 31 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Ou seja, aqui é o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? Você vê, essa palavra ela vem como um alimento para a pessoa que sofre de depressão, de ansiedade, né, de angústia. O Senhor Jesus está dizendo que Deus veste até os lírios do campo, as plantas do campo. Ele veste, imagine, não nos vestirá, não nos cobrirá a nossa necessidade, né, quanto ao alimento, quanto ao que vamos comer, né, o que vamos beber, né? Então, para ele, claramente aqui, ele passa um remédio contra a depressão, contra a ansiedade. Ele nos dá um antídoto contra a ansiedade através da palavra, né? Para a gente manter a nossa fé em alta e não andar ansiosos, né? Com o dia de amanhã, porque Deus proverá, basta nós ter fé e crer e trabalhar, claro, né? Fazer a nossa parte, que o Senhor Jesus ele vai ao encontro das nossas necessidades, né? Ao encontro da nossa necessidade, porque Ele é Deus grande e poderoso e Ele sabe a nossa necessidade. Mas para isso nós temos que ter conhecimento, né? Temos que ter a leitura. Imagina aí as pessoas que não têm conhecimento dessa palavra, né?
Muitas pessoas até entram em depressão tão severa quanto uma coisa que ia fazer ou que deixou de fazer, porque muitas pessoas até entram em depressão e causando até o suicídio, né? Porque a pessoa pensa que um problema não tem mais solução. Mas, na verdade, o Senhor Jesus aqui, através da palavra de Deus, através dos evangelhos, né? Ele nos dá a direção para nós resolver todos os nossos problemas, né? Então, veja a importância de você fazer a leitura desse livro, né? A importância de você fazer a leitura da Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, agora aqui nós vamos... eu vou andar, por exemplo, aqui um pouco mais para frente. Vou mostrar aqui vocês aqui essa parte que eu fiz a leitura, né? O livro de Mateus, no capítulo 5. No capítulo 5, aqui a partir do versículo 25, né?